Então, prova do PAS aí de 2014, segunda etapa, que é o segundo ano. Ele fala assim, a sorveteria vende sorvetes em casquinha, né, que é um cone, ou em copinho, em cilindro, e ambos com o mesmo volume. Em relação às dimensões da casquinha e do copinho, assinale a alternativa correta. Né? Então, beleza. Volume do cilindro e da casquinha. O que ele está falando aí? Que é a mesma alternativa, ou seja, o mesmo volume. Então, calcula aí para mim. Esse volume é o mesmo desse? Bom dia, bom dia. O que vocês acham? Vocês se lembram como é que calcula o volume de cone e volume de cilindro? Só para vocês lembrarem aí. O volume de um cone é 1/3 de πr² vezes h. O volume do cilindro é πr² vezes h. O pessoal não conseguiu abrir o arquivo da tarefa que não é do SAS? Tá, então eu vou fazer o quê? Eu vou mandar aqui no chat para vocês, tá? Mandar aqui para vocês. Deixa eu mandar um arquivo do meu computador. Mandei aí para vocês. Beleza? Vê se você consegue baixar aí, Tita. Conseguiu baixar? Beleza, então. Então vamos para... Não conseguiu baixar? Uai. Tá, eu vou tentar mandar, fazer outro link, conceder permissão para vocês. Beleza? No final da aula eu resolvo isso. Então, ó, qual é a alternativa correta? Né? De cara a gente já vê aqui, né? Então fica 1/3 vezes πr² vezes 3h. Então, ó, 3h simplifica aqui e eu vejo que aqui o volume é πr² vezes h. Então, olha só, ficou. O volume aqui é πr² vezes h e o volume aqui é a mesma coisa. Então, essa alternativa é correta. Tá? Essa alternativa é correta. Então, gente, preste bastante atenção no que eu vou falar com vocês. O volume desse aqui também seria πr² vezes h. O volume desse aqui ele aumentou 3 vezes o raio. Aí você fala, Juan, por que esse não é igual a esse? Porque o raio ele aumenta na área ao quadrado. Então, se eu aumentei 3 vezes o raio, quando eu fizer 3 ao quadrado, vai aumentar 9 vezes. Certo? Vai multiplicar por 9. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Tá? Olha só. Olha as outras duas. Aqui aumentou o raio 3 vezes. Então, esse raio a área aqui vai ficar multiplicada por 9.
aqui é a altura dividido por 3. Então, se eu dividir isso aqui por 3, vai ficar multiplicado por 3. Tá vendo? É importante eu conseguir entender essas relações aí na figura no cone, no cilindro. Por quê? Porque essas relações elas vão me dar aí o, o, o volume em si, né? Olha essa opção aqui, ó. Vou fazer ela com vocês só para vocês verem. Eu tenho aqui 2/3 de R, né? Então ficaria π R, que é 2/3 de R ao quadrado vezes H. Então ficaria 4/9 de πr quadrado vezes H. Certo? E esse aqui, como é que ficaria? Ficaria πr quadrado vezes 2/3 de H. Tá vendo a diferença? Tá vendo a diferença? Quando meu raio, eu altero meu raio, eu tenho que lembrar que eu vou alterar meu raio ao quadrado. Então, se eu duplicar o meu raio, significa que meu volume vai aumentar. E manter minha altura, né? Meu volume aumenta 4 vezes. Se eu triplicar o meu raio, meu volume aumenta 9 vezes, certo? Preste bastante atenção nesses detalhezinhos, tá? Então, 21, letra A. Vamos para a próxima, questão 22. Questão 22, gente, ele traz uma matéria aí do primeiro ano, que já serve como revisão para as provas que vocês vão fazer esse ano. Ele fala assim, ó, 3 jarras de volumes iguais contêm misturas de álcool com gasolina em diferentes proporções. Uma delas contém 3 partes de álcool para 7 partes de gasolina, isto é, a proporção de 3 para 7. Nas outras, as proporções são respectivamente 1 para 4 e 2 para 3. As 3 jarras juntas têm seu conteúdo derramado totalmente numa outra jarra, com volume 3 vezes maior que qualquer uma delas. A proporção final da mistura de álcool com gasolina na jarra maior é de. Então, qual vai ser a proporção final da mistura? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Questão legal. Vamos fazer essa questão. Quando eu tenho essas proporções somadas, né? Eu tenho aqui a primeira proporção, que é 3 para 7, ao segundo líquido, que é 1 para 4, e o terceiro líquido, que é 2/3. Né? Só que essa proporção aqui é de álcool para gasolina. Eu posso fazer a proporção de álcool para a mistura. Então, aqui eu teria 3 para 10, né? Ou seja, 3 mais 7 dá 10. Aqui eu teria 1 para 5 e aqui eu teria 2 quintos. Se eu pensar igualar todos esses denominadores, né, eu ficaria aqui com 3 décimos, né? Ficaria aqui na segunda fração com 2 décimos e ficaria aqui na terceira fração com 4 décimos. Então, eu teria 10 partes de combustível, né, em cada um deles. Então, se eu colocar todos eles num recipiente, eu ficaria com 30 partes de combustível. Para quantas partes de álcool, né, que é a parte de cima? 5 mais 4, 9. Então, ficaria com 9 partes de álcool para 30 partes de combustível. Né? Logo, isso me daria uma proporção de, dividindo por 3, né? Me daria a proporção de 3 décimos. Então, 3 partes de álcool para 10 de combustível. Só que eu não quero isso aqui. Eu quero saber 3 partes de álcool para quantas de gasolina? 7, né? Porque não seria 10 menos 3 para dar 7? Então, essa é a minha proporção, letra D. Conseguiram entender? Beleza, vamos para a próxima.
Então, olha só, gente. Ele fala que, como eu cheguei em 9/30, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Eu cheguei no final, né? Cheguei aqui, a primeira parte eu tinha 3 décimos, no segundo eu tinha 2 décimos, e no terceiro eu tinha 4 décimos, não é isso? Ele falou que somou todos, colocou, por exemplo, eu tinha isso aqui de combustível, isso aqui de combustível e isso aqui de combustível. Vou colocar todos eles no recipiente. Então, se eu tinha 10 partes desse, 10 partes desse, 10 partes desse, então eu misturei as 3 partes, então fiquei com 30 partes no total, certo? De quantas de álcool? 3 mais 2, 5, mais 4, 9. De 9 partes de álcool. Conseguiu entender? Ou seja, eu fiz uma soma, mas não uma soma de fração, uma soma em partes, né? Essa é a pegadinha da questão. Porque se eu fizer só a soma de fração, ficaria o quê? 9 em 10. Mas não faz sentido eu misturar menos álcool e ter uma proporção maior de álcool no final, né? Porque eu estou misturando toda a solução, tá vendo? São alguns raciocínios, gente, que é importante a gente trabalhar, tá? Questão 23, ele fala assim, ó, sabendo que 1 mais 2 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3, né, assim por diante, é igual a 2 elevado a n mais 1 menos 1, e ele pede o valor do inverso disso, né, o inverso disso aqui. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Olha só, gente, quando a gente tem esse tipo de questão, né, ele me dá um resultado e pede para induzir outro. A primeira coisa que a gente pensa, você fala assim, se isso aqui é 2 elevado a n mais 1, então se eu fizer isso aqui, ó, você fala exatamente isso. Se eu pegar isso aqui e dividir por 1, é a mesma coisa que pegar isso aqui e dividir por 1, mas não é. Tá? Não é. Isso não é verdade. Na verdade, isso é verdade, mas isso aqui não é a mesma coisa disso aqui, tá? Isso aqui, ó, não é a mesma coisa disso aqui. Isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui não. Então, como é que a gente chega no resultado? Né? De cara, a maioria vai falar o quê? Então vai ser o inverso, vou marcar aqui essa letra e tá de boas. Mas não é, tá, gente? Não é. Como é que é o processo correto, então? Vamos lá. Então, eu teria que calcular para fazer o inverso disso aqui, né? Fazer essa soma, eu teria que calcular MMC, né? E o meu denominador comum é 2 elevado a n. Beleza, eu coloco 2 elevado a n e dividido por. Aí se eu pego 2 elevado a n dividido por 1, vai dar 2 elevado a n. Mais 2 elevado a n dividido por 2 vai dar 2 elevado a n menos 1. Mais 2 elevado a n dividido por 2 e assim por diante, né? Até chegar no último, que vai ser 2 elevado a n, e vai somar 1, né? E aí eu acabo aqui minha questão, correto? Entenderam até aqui? O que eu fiz? Conseguiram entender até aqui? Ou seja, isso aqui é igual a isso aqui, só que eu calculei o MMC. Beleza. O que eu faço agora? Eu vou fazer o quê? Isso aqui é igual a isso aqui. Então, eu vou ter 2 elevado a n mais 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. O que eu posso fazer? Posso pegar
e colocar aqui 2 elevado a n, né? 2 vezes 2 elevado a n menos 1 dividido por 2 elevado a n. Olha só, simplificando, eu vou ter esse 2 simplifica com esse 2, então vai ficar 2 menos 1 sobre 2 elevado a n. Alternativa D. Conseguiram entender? Então, o que eu fiz? MMC. Beleza aí, gente? Conseguiram entender? Então, ó, faço o MMC dessa fração, onde o MMC, o mínimo múltiplo comum, é 2 elevado a n. Faço todo o processo e acho minha solução. Vamos para a próxima. Tá vendo que as questões, a questão do segundo ano, gente, ela tá bem com conteúdos de primeiro ano, né? A gente tem muito conteúdo aqui de primeiro ano, na questão do segundo ano, do PAS. Em uma corrida de Fórmula 1, 5 competidores terminaram a prova. Felipe Barrichello, Nelson Massa, Rubens Piquet, Fernando Vettel e Sebastião Alonso. Não é só para confundir a cabeça da gente. Então ele fala, Felipe Barrichello chegou antes de Nelson Massa e de Rubens Piquet. Nelson Massa chegou antes de Fernando Vettel e Sebastião Alonso chegou depois de Felipe Barrichello, mas chegou antes de Nelson Massa. Com essas informações, quem chegou em terceiro lugar na corrida não foi... Beleza, aí ele dá as informações. Vou deixar vocês pensarem aí que vocês conseguem fazer esse tipo de questão rapidinho, né? Vocês são fera nesse tipo de questão de lógica. Ele fala aí, dá os nomes, né? Acho que o que mais é chato nessa questão é que ele troca os nomes desses caras tudo, né? Coloca Felipe Barrichello. Nossa, então vamos colocar aqui. Felipe Barrichello vai ser para mim FB. Nelson Massa é NM. Rubens Piquet vai ser RP. Fernando Vettel vai ser FV. E Sebastião Alonso vai ser SA. Tá? Aí ele fala, Felipe Barrichello chegou antes de Nelson Massa. Felipe Barrichello chegou antes de Nelson Massa. E de Rubens Piquet. Então, Nelson Massa está aqui, Rubens Piquet, vou colocar ele também aqui, Rubens Piquet. Esses dois aqui eu não tenho definido. Quem está aqui pode ser tanto assim quanto assim, Rubens Piquet e Nelson Massa. Beleza. Nelson Massa, que é esse cara aqui, chegou antes de Fernando Vettel. E se ele chegou antes de Fernando Vettel, significa que Fernando Vettel pode estar aqui no meio, né? Vamos colocar Fernando Vettel. Beleza. Aí ele fala, Sebastião Alonso chegou depois de Felipe Barrichello, mas chegou antes de Nelson Massa. Então, Sebastião Alonso, ele chegou antes de Felipe Barrichello ou depois. Então, poderia colocar o cara aqui também, né? Então, olha só o tanto de possibilidades que a gente tem, desde que a gente tenha o Felipe Barrichello aqui, né? Beleza. Aí ele vai lá e me afirma assim, né? Com essas informações, quem chegou em terceiro lugar na corrida não foi. Beleza, então eu já sei que Felipe Barrichello não chegou em terceiro. Agora vamos ver os outros. Rubens Piquet, né, ele pode ter chegado em terceiro, ele está naquela indecisão aqui, ó. Ele está naquela indecisão, né, que ele pode trocar de lugar. Né, já que esse SA ele chegou antes, então se eles trocarem de lugar aqui, né, nada impede que esse FV, que ele continue atrás desse, então Rubens Piquet, então eu já elimino essa questão aqui. Então só sobrou Fernando Vettel e Sebastião Alonso, né? Sebastião Alonso ele também pode ter chegado em terceiro, certo?
Logo, eu só fico, né? Ó, Sebastião Alonso também pode ter chegado no terceiro, tá vendo? Então, logo eu só fico com minha alternativa, letra B, porque essa aqui também eu corto. Conseguiram entender? É uma questão de lógica e muita interpretação, tá, gente? Você faz os cenários e encontra a alternativa. Vamos para a próxima? Conseguiram enxergar aqui mesmo? Então vamos lá. Questão 25. Ele fala assim: uma prova de concurso com 50 questões tem o seguinte sistema de pontuação. Para cada questão respondida corretamente, o candidato recebe 5 pontos e para cada questão respondida erradamente, ele perde 3 pontos. Um candidato fez 106 pontos. Assinale a alternativa correta. Né? Vocês estão percebendo que não tem muitos conteúdos que a gente trabalhou esse ano. Ele está cobrando mais questões de lógica, cobra praticamente a matéria do primeiro. Né? Dá um tempinho para vocês responderem aí. Nessa questão, né, eu posso resolver tanto por lógica quanto por sistema. Por sistema se torna mais simples. Por quê? A prova tem 50 questões, então o número de questões que ele acertou mais o número de questões que ele errou vai dar 50. Se cada questão que ele acerta ele recebe 5 pontos, e cada questão que ele erra ele perde 3, então, e ele no total fez 106 pontos, então tem esse sistema aqui. Certo? Então, ó, o que eu faço? Multiplico isso aqui por 3, tá? E somo as duas equações. Beleza, multiplicando por 3, somando as três equações, eu vou ficar com 8x, 0y, multiplicando por 3, 150, vai me dar 256. Então, se eu fizer x aqui, 256 dividido por 8 dá 32. Achei meu valor de x. Então, se ele acertou 32, ele errou quantas? 18. Certo? E aí, olha só. Quantas questões ele acertou a mais que ele errou? Não foram 14 questões a mais? Eu estava olhando o chat ali, que vocês tinham respondido. Ele acertou 14 questões a mais do que errou. Então, acertou 14 questões a mais do que errou. Então, Gabriel, tem como tirar nota negativa numa prova sim, tá? Em questões de concurso, tem como. Se você errar, você fica com nota negativa. Na escola, é o mais fácil que vocês podem ter, tá? Você veio só com a malandragem aí. Beleza? Por isso que tá errado. Esse sistema seu. Lombra é o que você tá querendo fazer. Beleza, gente? Entenderam o sistema? Vou finalizar nossa aula por aqui, tá? Vocês viram que a prova do PAS da segunda etapa ela é bem mais fácil. Né? Pelo menos eu achei ela bem mais fácil do que a prova do PISM. Do PISM não, do SAS. Vocês vão ver a prova do PISM depois, vocês vão ver que o nível da prova do PISM, para algumas questões, ele é um pouquinho acima, para outras é muito mais fácil. Então, ele é bem
bem equilibrado, assim, em termos de questões difíceis e fáceis. Então, até mais. Não sei quando as inscrições vão começar, gente. Não sei ainda, tá? Olha o site todo dia que aparece lá. Um dia vai aparecer, tá? Não sei ainda, não sei como é que tá ficando esse processo de seleção. Do SAS é a mesma coisa. Eles soltam a portaria de que vai acontecer, só não sabe quando para ficar de olho no site. Então, eles devem soltar logo, tá? Então, ó, beijão para vocês e até a aula de amanhã.